Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em nome da Cocari trago as atualizações da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. A atual safra vem sendo impactada por um fenômeno El Niño, que nos últimos períodos ganhou mais intensidade e atingiu os limiares de um fenômeno muito intenso. Quando a gente fala muito intenso, porque o aquecimento aqui no Oceano Pacífico Equatorial, que caracteriza esse fenômeno, atingiu um desvio da temperatura da superfície do mar de 2 graus positivo na área central, onde é medido esse índice chamado de Ninho 3.4, que é utilizado para a classificação deste fenômeno. Então, essa anomalia de 2 graus já caracteriza um fenômeno muito intenso, que ainda tende a ganhar um pouco mais de força agora ao longo do mês de dezembro. Tudo indica que esse fenômeno deve atingir o seu ápice entre dezembro e janeiro nesta temporada, e ele ainda deve persistir pelo menos até o outono de 2024, como mostra este primeiro gráfico desta tela, que representa a previsão probabilística. As barras em vermelho indicam a probabilidade de ocorrência de El Niño e elas continuam superiores a 85% pelo menos até o trimestre março, abril e maio, que representa o período de outono aqui no hemisfério sul. Depois disso, a gente observa que essas barras em vermelho diminuem, a probabilidade de El Niño diminui e as barras em cinza, que indicam neutralidade climática, passam a ser superiores. Então, tudo indica que teremos uma transição de El Niño para neutralidade climática entre o final do outono e início do inverno de 2024. O final do El Niño, então, deve ocorrer até meados de 2024. Mas todo o primeiro semestre de 2024 ainda deve ser impactado por esse fenômeno, porque a atmosfera demora um pouco mais a responder às condições oceânicas. Então, teremos ainda todo o período chuvoso caracterizado pelo fenômeno El Niño. Seus efeitos ainda vão seguir muito efetivos, principalmente durante o verão. Lembrando que o El Niño favorece chuvas mais expressivas, acima da média, um risco maior para tempestades no sul do Brasil. E o segundo gráfico aqui representa a probabilidade de intensidade desse fenômeno, onde as áreas aqui em vermelho mais escuro indicam o potencial para um El Niño muito forte, e ele segue maior, pelo menos até o início de 2024. Então, esse El Niño forte ainda deve predominar até pelo menos o final do verão. A probabilidade diminui e reduz um pouco aqui de intensidade para esse fenômeno no decorrer do outono de 2024. Vamos acompanhar agora como deve ser o comportamento da distribuição das chuvas ao longo dos próximos 15 dias, como esse fenômeno ainda segue impactando agora ao longo do mês de dezembro, especialmente essa primeira quinzena. Então, por enquanto, até o dia 9 de dezembro são esperados novos episódios de chuva sobre as áreas mais ao sul do Brasil. No Paraná, a chuva deve retornar a partir da metade da semana com um pouco mais de intensidade. A frente fria que está avançando agora posiciona as chuvas um pouco mais ao sudeste e as instabilidades devem ficar mais esparsas sobre o Paraná. Mas a chuva volta a ganhar força na segunda metade da semana com a formação de uma nova área de baixa pressão atmosférica próxima ao sul do Brasil. Então, previsão de tempo bastante instável nesta semana. E depois do dia 10 tem um novo episódio de chuva bastante intenso no sul do Brasil, que deve propagar volumes aí de 50 a 70 milímetros em grande parte das áreas de abrangência da Cocari. Algumas áreas pontuais podem receber até volumes superiores a 100 milímetros. E no período de 15 a 19 de dezembro, aí sim teremos uma mudança de padrão. As chuvas devem avançar para a metade norte do Brasil e devem reduzir nas áreas mais ao sul, então teremos uma janela de tempo seco. Depois desses períodos aqui de tempo muito instável, que devem impactar atividades no campo, devem paralisar os tratos culturais nas lavouras, esse período de tempo mais aberto, essa janela de tempo aberto no início da segunda quinzena de dezembro, deve favorecer atividades no campo e também a finalização dos plantios dos cultivos de verão. Quanto às temperaturas, vamos ter ligeiras oscilação na temperatura mínima, principalmente no início da segunda quinzena, quando as áreas de instabilidade vão adentrar mais para o norte do Brasil e teremos o avanço de uma massa de ar um pouco mais frio. Então, a temperatura mínima deve declinar um pouco. E as temperaturas máximas devem continuar oscilando bastante, mas, de uma forma geral, por conta das chuvas frequentes, não há previsão para extremos de calor ao longo dos próximos períodos. Vamos acompanhar agora como deve ser a distribuição ao longo dos próximos 30 dias das chuvas e temperaturas nas áreas de abrangência da Cocari. Nas áreas dos Campos Gerais, previsão de uma chuva mais significativa agora na segunda metade da semana, chuvas aí que podem superar 50 até 70 milímetros durante os próximos 4 dias. A chuva reduz um pouco aqui por volta do dia 10, mas depois, no final da primeira quinzena do mês de dezembro, tem previsão para o retorno das chuvas um pouco mais significativas. A chuva ela deve continuar frequente ao longo da segunda quinzena, mas na forma de pancadas mais isoladas e com menores volumes acumulados. Lembrando que nos mapas a gente observou que o início da segunda quinzena ia ser um pouco mais seco. Aqui no gráfico a gente observa que existe a probabilidade para pancadas de chuva, mas são chuvas muito esparsas
com baixos acumulados. Então, essa é uma tendência aí para o final de dezembro e início de janeiro, as chuvas se tornando bem mais esparsas e com menores volumes acumulados. As temperaturas devem ficar mais elevadas agora na virada da primeira para a segunda quinzena de na região do Paraná Alto, a gente observa episódios moderados de precipitação agora na segunda metade da semana, uma trégua da chuva aqui por volta do dia 9, 10 de dezembro, depois a chuva retornando no final da primeira quinzena. Teremos aqui um espaçamento da chuva no início da segunda quinzena, mas as chuvas retornando com maior frequência nos últimos dias de dezembro e início de janeiro. Teremos uma alternância aí entre episódios mais moderados e fracos, mas a tendência é de frequentes pancadas de chuva nas áreas do Paraná Alto ao longo dos próximos 30 dias. Nas áreas do Paraná Baixo, expectativa também de uma condição similar. Chuvas moderadas são esperadas agora na segunda metade da semana. A chuva reduz um pouco por volta aqui do dia 9, 10 de dezembro e depois disso retorna com um pouco mais de intensidade até o final da primeira quinzena. Ela volta a reduzir aqui no início da segunda quinzena de dezembro. Teremos uma janela de tempo um pouco mais firme. Se chover será de forma bastante esparsa, mas depois, na última dezena, depois do dia 19, 20 aqui de dezembro, as chuvas retornam com um pouco mais de frequência, até mesmo a temperatura reduz um pouco, mas serão chuvas mais na forma de pancadas. A tendência é que entre a segunda quinzena de dezembro e início de janeiro, as chuvas ocorram de forma um pouco mais esparsa. Teremos maiores janelas de tempo aberto que devem beneficiar as atividades no campo e também o desenvolvimento das lavouras. Esses são os destaques da previsão do tempo para as áreas de abrangência do Paraná. Eu volto nas próximas semanas com novas atualizações. Até mais!